Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Soraya e vamos a mais um vídeo aula. O tema desse vídeo é sobre a organização dos processos de produção. O modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza e como os distribui. Assim, numa determinada época histórica, uma sociedade tem uma certa maneira de se organizar para produzir e para distribuir sua produção. O modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas e pelas relações de produção existentes nessa sociedade. A história da humanidade é a história da transformação da sociedade humana pelos diversos modos de produção. Cada sociedade tem uma forma de produção que lhe é própria, e sua história é a história do desenvolvimento do seu processo de produção. Foi esse processo de desenvolvimento que ocasionou o aparecimento dos principais modos de produção. São eles: modo de produção primitivo. A comunidade primitiva foi a primeira forma de organização humana. Os homens trabalhavam em conjunto. Os meios de produção e os frutos do trabalho eram propriedade coletiva. Modo de produção escravista. Na sociedade escravista, os meios de produção e os escravos eram propriedades do senhor. O escravo era considerado um instrumento, um objeto, assim como um animal ou uma ferramenta. Assim, as relações de produção eram relações de domínio e de sujeição, senhores e escravos. O modo de produção asiático predominou no Egito Antigo, na China, na Índia, entre outros povos. A parte produtiva deste tipo de sociedade era composta pelos escravos, que executavam trabalhos forçados, e pelos camponeses, que eram obrigados a entregar ao Estado o excedente do que produziam. As terras pertenciam ao Estado. Modo de produção feudal. As relações de feudalismo, relações servis, baseavam-se na propriedade do senhor sobre a terra e um grande poder sobre o servo. Os servos não eram como os escravos. Eles cultivavam um pedaço de terra cedido pelo senhor, sendo obrigados a pagar impostos, rendas e ainda a trabalhar as terras que o senhor conservava para si. Assim, trabalhavam uma parte do tempo para si e outra para o senhor. Os senhores feudais tinham o poder econômico e o poder político. Faziam as leis do feudo e obrigavam os servos a cumpri-las. Num determinado momento, as relações de produção feudais começaram a dificultar o desenvolvimento das forças produtivas. Na realidade, dentro da sociedade feudal, já começaram a aparecer as relações capitalistas de produção. O modo de produção socialista. A base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção. Isto é, os meios de produção são públicos ou coletivos. Não existem empresas privadas. Isso não quer dizer que não continuem existindo diferenças sociais entre as pessoas, bem como salários desiguais em determinadas funções de trabalho. Final da década de 80 e começo da década de 90, começaram a ocorrer profundas mudanças políticas e econômicas nos países socialistas europeus. O modo de produção socialista atualmente ainda existe, com algumas alterações de caráter político e econômico. Modo de produção capitalista. O que caracteriza o modo de produção capitalista são as relações assalariadas de produção. As relações de produção capitalistas baseiam-se na propriedade privada dos meios de produção e no trabalho assalariado. O desenvolvimento da produção do capitalismo é movido pelo desejo de lucro. É para aumentar os seus lucros que os capitalistas procuram aumentar a produção através dos aperfeiçoamentos técnicos, da exigência de maior produtividade dos operários e de uma maior racionalização no processo de produção. No decorrer do tempo, surgiram diversos tipos de modelos e sistemas de produção industrial. É isso, turma! Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo.
Até a próxima!